Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Vem cá, Jaque. Você não nasceu só para trabalhar na Europa. Você nasceu para construir algo aqui. Algo grande. Coloca isso na sua cabeça. Tem empresários imigrantes faturando em euros, mas vivendo sem direção, sem estrutura, sem construir algo real que permanece. Bom dia, 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Negócios Globais. Outra coisa, já deixa seu like aqui, porque hoje nós vamos falar de algo que trava muitos empresários e imigrantes, porque eu gosto de destravar, né? Imigrante e empresário, é o meu rolê. Compartilha esse vídeo com alguém, né, que está precisando ouvir o que eu falo, porque pode ser que esse conhecimento vai realmente transformar a mentalidade dessa pessoa. Essa semana nós estamos falando sobre identidade. Já que não vi os outros dias, vai lá aí no YouTube que tá tudo gravadinho lá para você acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre identidade empresarial. Eu gosto desse rolê, eu gosto. Por quê? Porque existe uma diferença enorme entre ganhar dinheiro e construir algo sólido. Anota, é muito diferente, tem um abismo no meio disso. Tem muita gente trabalhando na Europa, mas pouca gente realmente construindo, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar do planeta. E essa conversa aqui vai ser muito séria. Por quê? Porque muitos empresários imigrantes, né, entram num ciclo perigoso. A pessoa ela acorda cedo, ela corre o dia inteiro, ela vai lá, resolve o problema, e como eu já falei, né, sempre falo, nós brasileiros somos os melhores. Corre lá, atende cliente, paga conta, corre atrás do fornecedor, resolve negócio de documento e tal, responde e-mail, e repete, e faz de novo. Acorda e faz, e repete, mas nunca tem tempo para pensar, parar e pensar o que eu estou construindo de verdade. O que você está construindo? Conta aí pra Jaque, comenta aí. Porque uma coisa é trabalhar, outra coisa é construir patrimônio. Uma coisa é abrir empresa, outra coisa é criar uma estrutura para ela permanecer. Uma coisa, gente, é ganhar dinheiro, outra coisa é gerar um crescimento sustentável. Tem empresários trabalhando tanto dentro das suas empresas que nem conseguem enxergar um futuro para elas. Vocês sabiam disso? Você talvez esteja nessa situação. Eu já passei por isso, já estou ensinando para vocês o que eu já passei. E isso acontece muito na Europa. Porque o imigrante, como eu sempre falo, né, principalmente nós brasileiros, puxando aqui, nós aprendemos rápido a trabalhar, a produzir, né, a resolver e tudo. Mas poucos aprendem gestão, posicionamento, expansão. E aí a empresa vira apenas um lugar de pressão constante, o dia inteiro, 24 horas sobre 24. Tem empresário que trabalha muito, vende bem, fatura, né, ali razoavelmente, mas sempre está no mesmo rolê. Ele não tem uma reserva, ele não tem uma estrutura, ele não tem organização, meu Deus, ele não tem nem sabe o que é isso. Não cresce de verdade. Às vezes parece que cresce, mas de repente chega uma fatura e derruba. Por quê? Porque vive só na operação. A operação é importante, mas não é só a operação. Isso é um dos maiores erros de um empresário imigrante. Porque normalmente ele vem da operação e se torna empresário. Aí ele não sai de lá, ele só fica lá, achando que isso faz com que a empresa dele cresça. E ele resolve tudo sozinho, ele faz tudo sozinho, ele centraliza tudo. E óbvio, isso limita o crescimento. Ninguém faz nada sozinho. Um crescimento não é possível se não houver uma equipe, pessoas. Deus fez a gente para viver em comunidade. Se o empresário não consegue sair da operação, a empresa nunca consegue crescer acima do que ele dá conta. Ela fica num plafond, né? Ela fica num limite do que ele dá conta. E deixa eu te falar algo importante. A Europa funciona muito na base da estrutura.
O europeu, ele foi educado a pensar em longo prazo, a criar patrimônio, né? A ter algo que cresça exponencial. Enquanto muitos empresários imigrantes ainda vivem apagando o incêndio. E aí acontece algo perigoso, tá, gente? Anota. A empresa, ela começa a controlar o dono. O empresário perde a paz dele, sabe? Ele perde o tempo, ele perde a saúde emocional. Por quê? Porque criou um negócio, mas nunca construiu uma estrutura. Vocês entendem isso? Eu falo isso lá na academia, eu gosto sempre de... Vai lá, gente, nas redes sociais, tem muito conteúdo lá também, né? Que eu falo lá, inclusive, isso é um dos que nós trabalhamos bastante, trazendo ferramentas para os empresários para que eles possam comandar as suas empresas e não deixar as empresas comandar eles. Porque isso também a gente aborda no Ética, Empreender em Terras Estrangeiras, para quem está chegando agora, é um método que a gente tem, né? Que a gente trabalha muito sobre a identidade daquele empresário. Porque não adianta só abrir empresa, você precisa construir algo que permaneça, sabe? Meu querido Lucas, conhece o Lucas? O Lucas lá da Bíblia? Pois é, Lucas 14, 27, 28, ele fala: qual de vocês quiserem construir algo forte, primeiro calcule os custos, né? Então, é uma passagem que eu gosto de ver como Deus é bom, né? Que ele ensina até os detalhes pra gente. Sobre planejamento, sobre você construir algo visando um futuro. E muitos empresários perderam isso. Entraram ali no automático e ficam, né, como eu sempre falo, só trabalhando e cuidando ali das coisas e tal. Não que seja importante. Eu gosto de falar uma coisa assim. Eu gosto de falar assim, o olho do dono engorda o boi. Mas o dono não precisa ficar no curral. Você pode ficar fora do curral. Você entende? Você precisa ver com o olhar, comandar de fora. Tem empresário tão ocupado tentando manter o negócio vivo que esqueceu o porquê de fato começou aquele negócio. Qual que era a sua intenção? Fala pra Jaque aqui, comenta aqui. Qual que era a sua intenção quando você abriu a sua empresa? Ah, Jaque, era para resolver um problema. Então agora você viu que você tem dois. Dois problemas. Porque tem empresário crescendo sem estrutura emocional. E aí a empresa cresce, o faturamento cresce e ele tá onde? Dentro do curral. Achando que ainda é que ele é da operação e ele não é. E aí ele tem que lidar com a pressão, com o desgaste emocional. Isso não é prosperidade, tá, gente? Você pode ter na sua conta cheia de euros, mas isso aí não é prosperidade. Isso é só ter dinheiro na conta. E cuidado que às vezes vai chegar uma fatura que vai pegar o dinheiro todo. Porque uma empresa, o empresário ele precisa estar de fora porque ele precisa ser líder. Ele precisa ver de um ângulo acima. Porque ter dinheiro sem estrutura vira caos. Eu sempre falo isso. Tem gente ganhando mais dinheiro do que antes e vivendo pior do que antes, emocionalmente desestruturado. E aqui entra algo profundo. Empresários precisam parar de pensar apenas como trabalhador. Porque como que um trabalhador pensa? Você já foi trabalhador. Como que você pensava? O trabalhador ele pensa no hoje, no ganhar o pão de cada dia. Mas o empresário ele pensa na construção para fabricar o pão do trabalhador. Você precisa começar a pensar, por exemplo, faça a pergunta: o que vai existir daqui 5 anos? O que é que eu estou construindo? A minha empresa depende totalmente de mim? Anota essas perguntas. Se eu parasse hoje, tudo ia parar? Porque isso vai revelar o nível que você está de construção na sua empresa. Tá? Fala pra Jaque. Agora, não, Jaque, eu tô pensando dessa forma. Então fala assim, escreve aqui, eu quero começar a construir algo grande. Porque eu sei que tem muitos empresários, imigrantes aqui, cansados, gente, de viver só resolvendo problema. Nossa, pra quem não sabe, aqui a pressão é muito forte. Mas deixa eu te dar uma ideia. Sabe o José do Egito? Já quem que é o José do Egito? Vai lá na Bíblia que você descobre quem é ele. Ele é maravilhoso. Ele pra mim é um exemplo, sabe? Ele, Salomão, porque ele organizava, ele construiu reserva, ele criou uma estrutura, ele pensou no futuro quando ele sabia que poderia acontecer algo, que iria acontecer algo difícil, né? A escassez do Egito.
Vai lá que é uma história muito boa. Todo empresário tem que conhecer José do Egito. Porque talvez o problema da sua empresa não seja falta de cliente, não seja falta de direção. Porque muitas vezes, você simplesmente está querendo carregar a sua empresa nas suas costas em vez de organizar uma operação, em vez de se organizar de uma maneira aonde tudo aquilo que a sua empresa precisa, que ela precisa fazer, esteja como uma orquestra e você como um maestro. Essa é a visão de um empresário. Se você quer falar, já como que eu devo ser como um empresário? Você é um maestro de uma orquestra. E cada instrumento tem que tocar conforme o comando do maestro. Então fica a dica. Se você ainda está tocando violino, está tocando piano, você ainda não é dono da sua empresa. Ela que é dono de você. E hoje eu quero que você pare alguns minutos e faça uma pergunta séria. Eu estou apenas mantendo uma empresa viva ou realmente eu estou construindo algo sólido em territórios internacionais? Porque isso muda tudo, viu, gente? Isso muda tudo. Tá bom? Então, segunda-feira, gente, nós falamos... Para quem chegou hoje, eu queria deixar claro. Que a gente falou essa semana, né? Segunda-feira a gente falou sobre identidade. Hoje nós falamos sobre a identidade na construção empresarial. E amanhã nós vamos falar sobre algo muito importante, que como muitos empresários começam a viver personagens e acabam se perdendo emocionalmente, tá bom? Então amanhã fica a dica, vai ser tremendo, tá? Obrigada por mais um dia, obrigado pela sua presença, compartilhe isso com aquela pessoa que você realmente acha que precisa, ou entende, ou viu que ela precisa, tá? Um empresário, alguém que teria todo o potencial para estar sendo um empreendedor em terras internacionais, e talvez você transmitindo esse conhecimento para ele seja o start que ele precisa. Por quê? O problema de muitos empresários imigrantes não é falta de oportunidade, é falta de conhecimento. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que essa semana seja uma semana abençoada para você, para mim, para todos nós.